lá, meus queridos e maravilhosos alunos, para mais uma aula com o professor João Duarte, explicando aqui para vocês da importância da aplicabilidade dos 5 S's. Nós vamos ver agora o segundo senso. Vamos lá, meu querido diretor, vamos focar aqui para o segundo senso, que é do 5 senso da organização, da ordenação e da arrumação, que é o segundo senso dentro do 5S, dessa filosofia. Sem tom, o que é sem tom? Os nomes esquisitos, professor. É só vocês lembrarem, senso de ordenação, arrumação e organização. Facilitar o acesso aos itens utilizados a partir da organização. O senso visa determinar, olha só, esse senso depende do primeiro. Esse senso depende do primeiro. Eu vou facilitar o acesso aos itens utilizados a partir da organização. Senso visa determinar o local ideal para cada item, certo? Para cada item, ele procura determinar. Então, meus amados, o senso visa determinar um local ideal para cada item, reduzindo os espaços, melhorando a comunicação, melhorando a acessibilidade. Pela classificação anterior, eu tenho uso frequente, uso ocasional e raramente utilizado. Você vai posicionar no local de trabalho, proporcionando um acesso rápido. O uso ocasional, você vai posicionar o próximo ao local de trabalho, sem afetar as de uso frequente. Você vai ter guarda o próximo local de trabalho em local determinado. Então, meus queridos alunos, sem tom é um senso de ordenação e arrumação. Vejam só, facilitar o acesso ao instrumento de trabalho, esse é o principal benefício. Melhorar o cansaço físico pela busca, menor cansaço físico pela busca e movimentação desnecessárias. Economia de tempo, redução de acidentes, meus queridos. Olha só quando você faz a arrumação. Vejam só essas questões, o antes e o depois, certo? O antes e o depois. Vejam só a bagunça que estava, certo? Dentro desse laboratório. Agora, quando está tudo organizado, tudo bonitinho, desse jeito aí. Olha essa outra foto, gente. Um depósito de ferramentas, certo? De uma mecânica que eu pedi para os meus alunos. Existe uma mecânica, certo? Uma mecânica, que vocês poderão observar bem essa mecânica, certo? Ah, professor, bacana. Eu não sabia que estas mecânicas têm essas questões das organizações, certo? Então, nós temos, professor, que organizar bem mesmo, organizar bem para que a gente possa atingir esses objetivos que eu estou colocando aí para vocês. Conseguiram entender e compreender esses pontos de suma importância, certo, meus queridos? São pontos importantes para dentro da organização, ok? Tranquilo, meus amados? Há alguma dúvida dessa questão que eu estou colocando para vocês? Então, são pontos cruciais que nós não podemos esquecer, certo? Dessa importância para dentro das organizações. Tranquilo, meus amados? Vejam só a economia de tempo. Vejam só a redução de acidentes que poderá
proporcionar para todos. Então, não é só de um. Não é só do professor Gilvan, não é só do Júnior, é de todos. Essa questão. Professor, organizar. Na prática, esse passo consiste em quê? Definir onde se colocar e como se tem acesso a esses materiais e aos objetos. Arranjar os materiais e objetos em um modo funcional. Criar um sistema de acesso, usando código de cores, etiquetas, rótulos, que facilita o ordenamento das coisas. Manter cada material ou objeto no seu lugar. Terceiro senso, que é o senso de conservação e o senso de limpeza. Esse senso de limpeza, conservação, zelo, ela tem como objetivo manter o ambiente sempre limpo, eliminando as causas das sujeiras, aprendendo a não sujar, é a principal filosofia, certo, de uma organização. Aprenda a não sujar. É uma limpeza sistemática, deve ser encarada como uma inspeção, que haja um bloqueio das causas da sujeira. Ela pode ter uma visão macro, individual ou micro. Quando eu falo uma visão macro, quando se coloca essa visão macro, meu amado aluno, significa limpar todas as áreas e lidar com as causas da sujeira. Tem gente que diz assim, rapaz, eu vou sujar mesmo. Eu vou sujar mesmo porque eu tenho que dar emprego para o pessoal da limpeza. Se não existe sujeira, como é que o povo da limpeza vai trabalhar? Vai ter emprego? Nós não podemos utilizar esse tipo de filosofia. Certo, meus queridos? Nós não podemos utilizar ou ter em mente esse tipo de filosofia. Deu para entender, meus queridos? A gente não pode jamais ter esse tipo de pensamento. A gente tem que evitar sujar. A gente tem que evitar sujar da melhor maneira possível. Evitar qualquer tipo de problema. Certo, meus queridos alunos? Não sujem. Não sujem. Não podemos colocar essa questão, essa sujeira, certo? Dentro dessas causas, né? Como eu falo para vocês. Tranquilo, meus queridos? Conseguiram compreender esses pontos importantes para que vocês consigam entender e compreender essas questões de não sujar? Tranquilo? Então, meus queridos, eu consegui entender, professor. É tranquilo. Essas questões fazem com que a gente acaba refletindo sobre esses pontos, certo? Então, reflitam, trabalhem em cima disso, certo, pessoal? Trabalhe em cima disso, para que vocês não errem, certo? Não errem essas questões. Ok, meus queridos? Conseguiram compreender? Ou não? Ou não? Tranquilo? Há algum ponto que merece ser chamado a atenção? Aqui, meus amados. Pontos que merecem ser chamados a atenção? Esses pontos, certo? Esses pontos do lado individual. Limpar as áreas e equipamentos específicos. Específicos. Certo? Específicos. Conseguiram compreender? Essa questão específica dos pontos são cruciais, certo? Então, limpar as áreas e equipamentos específicos. Isso é seu individual. Isso é seu individual. Ok?
Isso é seu individual. Professor, e o micro? Parte dos equipamentos e ferramentas são de maneira específicas. Específicas. Tranquilo? Específicas. Há alguma dúvida do que eu estou colocando para vocês? Certo? Então, são partes específicas. Tranquilo? São pontos cruciais. Parte específica. Para vocês conseguirem compreender esses pontos cruciais. Então vamos lá, professor Gilvan. Eu consegui compreender que é uma somatória entre uma visão macro, individual e micro. Limpeza. Na prática, remover toda a sujeira do local de trabalho. Limpar de maneira cuidadosamente, permitindo identificar as fontes de sujeira. Identificar e eliminar as origens de sujeira, pelo menos tentar isolar. Inspecione continuamente a limpeza do local. Pergunte sempre, por que isto está sujo? De onde vem este lixo? De onde vem este lixo? Certo? Sempre tem que fazer esse tipo de pergunta. Certo? Sempre. Então, veja aí o que é necessário. É necessário algum comentário? Tu imagina aí, você entrar no banheiro nesta situação que você está vendo aí. Você entraria nesse banheiro? Tenho certeza que não. Qual o ambiente que você entraria aí? Nesse local, nesse colégio? Você não entraria no local. Entraria num local desse? Não, com toda certeza. Meu amigo, aí eu passaria até a vontade de mijar. Como diz meu amigo. Eu passaria à vontade se eu visse um banheiro nessa condição. Eu nem entraria. Então, gente, local bom é local limpo. Desse jeito aí que eu estou mostrando para vocês. Então, nem precisa comentário, né? Nem precisa comentário algum. Conseguiram compreender o que eu estou colocando para vocês? Certo? Tranquilo, meus queridos alunos? Deu para entender? Tranquilo, pessoal? Então, é pontos importantes. São pontos importantes. São pontos que nós não podemos jamais esquecer, certo? Então vejam bem esses pontos. Tranquilo? Então vejam só. Vamos mais um ponto. Depois dessa imagem, quais o benefício de utilizar esse censo? Melhoria no ambiente de trabalho, proteção da saúde e bem-estar, maior segurança e controle sobre equipamentos, máquinas, instrumentos e ferramentas, eliminação do desperdício, melhoria da imagem. Nossa atitude, primeira atitude, nova atitude, limpe não sujando. Limpe não sujando. Perfeito, professor. É uma boa dica. Limpe não sujando. Caraca, professor, que bacana.
Certo? Isso aí é muito bacana. Certo? Muito bacana isso que o senhor está colocando aqui nessas questões. Certo? Muito bom. Esses pontos que está sendo colocado. Você não pode sujar. Você não deve sujar. Certo? Então, esses são os pontos que a gente não pode esquecer. Certo? Com toda a certeza, nós temos que ter esses pontos. Certo? Esses pontos para que a gente não possa errar. Certo, meus queridos? Tranquilo, meus amados? Então, é a proteção de saúde. Limpe. E o quarto senso, professor? Ah, isso aqui é importante. Saúde, padronização, asseio, higiene. Nós temos aí Seksuk, senso de asseio, higiene, saúde e integridade. Deve haver preocupação constante com a higiene para que o ambiente de trabalho seja saudável às atividades desenvolvidas. Que necessidades são essas, professor? Manter os 3 primeiros sensos, condição de higiene, exame de saúde periódico, conforto ambiental, tornar o senso visível, tomar banho, escovar os dentes, manter a unha cortada, certo? Cabelo cortado, a barba feita, certo? O cabelozinho arrumado, certo? Manter o local limpo, cuidado com as questões da caatinga, pode-se dizer assim. Tem gente que, como eu falo para vocês, não toma banho direito, tem um odorzinho mais forte, não passa aquele velho desodorante, aí acaba chegando no local de trabalho e acaba transmitindo aquela caatinga, né? E acaba prejudicando todos, né? Eita, fulano ali fede que só, rapaz, é mesmo, bicho, rapaz, espanta o cliente. Uma vez eu era coordenador dos aprendizes, uma vez mandaram me chamar numa empresa XY aqui em Teresina, porque 2 aprendizes estavam com problema. Aí eu fui saber que problema era esse. Os clientes tinham reclamado desses 2 aprendizes. Perguntei o que era. Não, porque diz que ele sempre vem com muita caatinga aqui. Muita? Demais. Muita caatinga. Aí a pessoa ficava sem jeito e acaba falando para ela, para a chefe. Aí me mandaram me chamar. Aí eu peguei e fui falar com esse rapaz, né? Fui falar com esse rapaz e digo, olha, campeão, tá acontecendo isso, isso, isso. Nós temos que precisar melhorar isso aí. Aí ele disse, ô professor, eu tenho um problema hormonal. Aí eu dei uma dica para ele ir por, né? Eu dei uma dica para ele ir por, como é que chama? Dermatologista. Aí foi isso que aconteceu. Aí ele foi pro dermatologista e a gente cuidou dessa parte, certo? Cuidamos dessa parte para que não acontecesse essas questões desse incômodo de caatinga, certo? Que às vezes as pessoas têm e tem que cuidar, gente. Se você tiver, procure um médico, procure um dermatologista, certo?
para que essas questões conseguiram compreender que eu estou colocando aqui para vocês é de suma importância, certo? Para conseguirmos entender, adotar esses hábitos com cuidado, saúde pessoal. Professor, e o senso de autodisciplina, educação e compromisso? Eliminar a necessidade de controle autoritário, facilitar a execução de tarefas, auxiliar a implementação de outros programas de qualidade, mais específicos e abrangentes, autodesenvolvimento. Pessoal, esse é o último senso, certo? O senso de autodisciplina, da educação, do compromisso, certo? Esse senso, ele é de suma importância. Então, esse senso, padronizar na prática, é manter o nível de limpeza do local, das máquinas, definir padrões de limpeza e implementar melhorias, motivar as equipes através de painéis que refletem melhorias, que promovam o controle visual. Então veja aí só, o que nós podemos, professor, aprender, certo? Não precisa só atrapalhar. A prática 5S deixa o ambiente mais limpo, organizado. O mais importante de todo esse senso é deixar o ambiente mais limpo, certo? Deixar o ambiente mais limpo. Por isso que é importante deixar esse ambiente mais limpo, gente. Então, esse ambiente mais limpo, ele é de suma, hiper, mega importância para dentro dos 5 S's. Conseguiram entender essa questão da padronização? Então, padronizar é ser organizado para reduzir a desarrumação, criar um ambiente de trabalho, fomente essa estação bem-vinda, sempre que possível melhorar os postos de trabalho, não se conforme com a situação atual como esta, colocada aí na imagem, certo? Então, gente, os benefícios é o trabalho diário, torna-se mais agradável, redução do estresse, atividades padronizadas, melhoria da performance global, consolidação da equipe, sentido de reconhecimento e responsabilidade. Aí nós temos o último senso, que é o senso da autodisciplina e da manutenção do que foi visto aí por vocês. Ah, professor, então vamos lá. A gente viu esses pontos, certo? Que você está colocando. São pontos importantes, cruciais para dentro de uma organização. Sim. São pontos cruciais que nós precisamos entender para dentro das questões. Então, fazendo aqui um apanhamento geral dos 5 S's, certo? Que são 5 S's japoneses. Então, esses 5 S's japoneses, certo? Em português, ele foi traduzido como 5 sensos, como eu já havia falado. Ele constitui pilares como utilização, como organização, como limpeza, higiene e disciplina, que é este último senso, certo? Então, essa filosofia foi criada, gente, no Japão, implementada nas empresas japonesas a partir da Segunda Guerra Mundial. Essa metodologia, meus queridos, ela visa implementar 100% de qualidade do ambiente de trabalho. O método recebe esse nome por ser dividido em 5 etapas, cujo nome se inicia com a letra S, certo? Então, existe essa teoria, certo? Essa teoria justamente para ajudar a melhorar a produtividade de uma empresa, certo? Ajudar a produtividade. É um método japonês, né, que é de suma importância, foi criado e até hoje é utilizado, certo? Lembrando que um depende do outro. Se você tiver um senso de utilização, você vai ter um senso de ordenação e limpeza, manutenção e disciplina.
No mercado de trabalho, como já havia falado para vocês, essa técnica é aplicada com o objetivo de motivar os funcionários a atingir o máximo da qualidade durante o ofício por meio da organização da disciplina. Como funciona cada uma dessa etapa? Cada uma dessa etapa propõe que útil será separado do inútil. Ou seja, vai ensinar vocês a manter uma estrutura desnecessária, eleva custo de controle. Já depois que você separa o útil do inútil, você vai ordenar, vai organizar as ferramentas. Depois você vai trabalhar com a questão da limpeza, depois com a manutenção, depois o último senso, dos mais importantes, quinto e último senso, da metodologia japonesa 5S, preza-se pela padronização, pelo foco como premissas básicas para alcançar essa qualidade. Nesta parte dessa disciplina, gente, acredita que se essas ações, elas precisam ser transformadas em hábitos. Hábitos, certo? Hábitos importantes, certo? Então, a metodologia 5S garante o sucesso de uma empresa. Afirma o Sebrae. O Sebrae Nacional, ela afirma isso, que uma empresa, para se manter com sucesso, ela precisa, de uma maneira, atingir seu objetivo organizacional. Conseguiram compreender, meus queridos? Ou não? Então, esses são esses pontos que eu estou colocando aí para vocês conseguirem compreender e entender dentro das organizações. Então, o método garante esse sucesso. Ele pode ser utilizado dentro da gestão empresarial para melhoria de qualidade dentro do ambiente de trabalho, para redução do desperdício de material, também para o desperdício da energia dos funcionários e também o aumento da produtividade, como havia falado para vocês. Então, esse senso, cada um senso desses, ele é de suma importância, certo? Então, vocês precisam organizar os processos de sua empresa e atingir as metas e objetivos. Então, tem que buscar utilizar essa filosofia da organização. Então, professor, todos os outros sensos que o senhor falou, todos os outros sensos, todos, eles dependem da autodisciplina, sim. A autodisciplina pode ser definida como aquilo que o indivíduo faz corretamente quando ninguém está olhando. Este senso exige que pessoas estejam alertas aos seus próprios erros, monitorando suas atitudes de maneira constante e buscando fazer o melhor. Este senso representa padrões éticos, morais dos indivíduos. Padrões éticos e morais dos indivíduos, certo? Então, nós temos que ter esse ponto. Então, professor, é cumprir rigorosamente o que foi estabelecido, respeitar o próximo. A autodisciplina é o estágio mais elevado do ser humano, pois representa uma educação comportamental. Outra, a disciplina consiste na organização. Por isso que eu digo que nós temos que ter disciplina, organização e responsabilidade. Disciplina, organização e responsabilidade. Ou seja, a disciplina consiste na realização espontânea por parte das pessoas de todas as tarefas abordadas anteriormente. Certo, meus queridos? Estes são os pontos cruciais. A disciplina consiste na realização de forma espontânea por parte das pessoas e por todas abordadas. Não se esqueça. Tirou, guardou.
abriu, fechou, emprestou, devolveu, acabou, repôs, engordou, estragou, consertou, saiu, voltou. Ou seja, desenvolver na consciência de cada colaborador que qualquer tarefa que for iniciada necessita ser terminada. Então, temos que ter disciplina, organização e responsabilidade, certo? Então, disciplina é uma qualidade pessoal, difícil, mas ela é pessoal. É difícil de qualificar. Talvez seja o S mais difícil de atingir. Por quê? Porque muita gente ela começa, mas não termina, não segue esse padrão. Para sustentar e executar o que está estabelecido com colegas, com a empresa, com a comunidade, manter uma atitude de esforço contínuo por parte de todos. Então, nós temos que ter essa conscientização. A disciplina é uma qualidade pessoal difícil de quantificar. Então, é muito difícil. As pessoas começam, gente, mas elas nunca acabam terminando essa questão dessa disciplina, certo? A questão da disciplina. Então, é importante nós pensarmos nisso. Então, viver 5S, Wagner. O senso da autodisciplina é a parte mais emocionante do 5S. Com este senso, assumo responsabilidade de fazer o que devo fazer. É a sensação boa de ser capaz de assumir desafios e superá-las. Perfeito. Vamos viver dos 5S. Então, qual seria a sequência correta, lógica, de se trabalhar, professor? Os 5S. Sequência lógica para implementação. Primeiro passo, nós vamos fazer o diagnóstico inicial. Nós vamos trabalhar com padrões, chaves, importância. Então, olha a minha pergunta. Como ela é interessante. Olha a minha pergunta. Como é que eu vou implementar, professor? Como que eu vou implementar? Como que irei implementar o 5 S's. Os 5 S's. Como é que eu posso implementar? Como é que eu consigo essa certificação? Ah, quer dizer que tem uma certificação? Tem. O Programa de Gestão de Qualidade Empresarial, como eu ia falar para vocês, que é do Japão, ele visa aperfeiçoar aspectos como organização, limpeza, para buscar a melhoria contínua, certo? Para buscar a questão da melhoria contínua. Então, meus queridos alunos, temos esses pontos cruciais para dentro da organização, certo? Cruciais para dentro da organização. Então, são pontos que nós não possamos, né, deixar de pensar e praticar, certo? Então, como é que é essa sequência? O programa 5S normalmente é implementado com um plano estratégico para que alguns aspectos fundamentais da empresa forneça apresentar melhorias de qualidade. Melhoria de qualidade total. Então, a junção do 5S com a palavra S vem dessas 5 palavras: senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza, senso de padronização, senso de disciplina. A principal vantagem, gente, é facilitar do programa 5S é a facilidade que ela tem de provocar mudanças comportamentais. Então, a relação do 5S com a ISO 9001, muitas empresas esperam obter esse selo de certificação chamado de ISO, certo? Eu vou colocar aqui para vocês. A ISO 9001, certo? Então, a ISO 9001
Mas esse é o trabalho que exige tempo, dedicação. No entanto, existem algumas práticas que podem ajudá-la a obter essa certificação. É o Sistema de Gestão 5S. E, sem dúvida, uma delas é o Sistema de Gestão 5S, que utiliza a metodologia muito simples. Essa ISO 9001 é uma certificação internacional de qualidade onde a empresa recebe esse selo como diferencial pela conformidade dos processos e o bom funcionamento da organização. Ela é regulamentada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, chamada ABNT, que é responsável pelas normas e padrões de diversos departamentos. Para conseguir esse certificado, a gente precisa implementar a norma em toda empresa. Esta norma está adequada à filosofia do ciclo PDCA, de melhoria contínua que garante melhorias significativas. Essa é a exigência da norma. Mapeamos os processos, você faz a política de qualidade, faz o planejamento do sistema de gestão, faz a auditoria interna. O sistema de gestão 5S garante que vários desses pontos sejam atendidos, pois ele é uma ferramenta de sistema de gestão de qualidade, que busca a qualidade total. Quando todos os requisitos estiverem contemplados, é preciso contratar um organismo certificador independente, que irá fazer uma auditoria na empresa. E se tiver tudo conforme, você recebe o certificado. Algumas exigências para conseguir essa certificação pode ser facilmente adquirida através da implementação da gestão 5S, certo? Então, o programa 5S, ela pode ser implementada em qualquer tipo de empresa, órgãos públicos, escola, associações, até a vida pessoal de cada um de nós. Isso porque o programa 5S, ele trabalha essa sequência lógica que eu acabei de falar para vocês, que é o senso de limpeza, de arrumação, de padronização, certo? O senso de disciplina, que é o último. Então, os resultados obtidos pela aplicação do programa 5S, gente, são tão impressionantes, desde que toda a equipe participe ativamente. Então, é de todos. Então, que tipo de vantagem que quando a gente tem essa sequência lógica? Quando a gente faz o diagnóstico inicial, quando a gente coloca padrões, chaves importantes, divulgação de gestores, divulgação da unidade, certo? A criação do comitê, da equipe, certo? Da equipe, a elaboração dos procedimentos, treinamento da equipe, projeto, validação das auditorias. Então, tem um aumento da qualidade do produto, eu tenho um aumento da produtividade, eu consigo fornecer a base necessária para implementar os outros programas, certo? Facilitar a detecção de erros, prevenção de acidentes, melhoria do ambiente. Então, essa certificação para os outros programas, elas são importantes, tá? Elas são super, hiper, mega importância, certo? Para dentro das organizações. Então, mostrei para vocês a sequência lógica. Então, essa aqui é a referência bibliográfica do nosso assunto. Lembrando que eu estou encerrando essa disciplina de gestão da qualidade. Nas próximas aulas, vocês não vão mais ouvir falar de gestão de qualidade total, e nem 5S, nem as ferramentas de qualidade. Nós vamos ver outros assuntos. Marketing vai ser o assunto nosso desse mês de novembro para o mês de dezembro. Nós vamos ver um pouquinho de marketing, a importância dos 4Ps, qual a importância da utilização, da segmentação e alguns outros assuntos complementares, certo? Então, as referências que eu utilizei foi essa da gestão de qualidade, produção e operações de Maria Esmeralda. Utilizei a gestão da qualidade, teoria e prática de Edson Pacheco Palandini, certo? Utilizei todos esses. Vou deixar para vocês algumas questões, certo? Sobre gestão da qualidade. Por exemplo, tudo que envolve as questões de 5S. E o que eu vou fazer na próxima aula? Eu vou cobrar de vocês 5S mais as 7 ferramentas
de qualidade, e vou colocar, se eu não me engano, eu vou colocar 15 questões, tá? 15 questões na próxima aula para a gente trabalhar na nossa aula gravada. A gente vai colocar 15 questões, onde eu vou colocar os principais autores das 5S, os principais autores de 5S, certo? Né? Vou colocar os 7 ferramentas de gestão e os principais precursores que implementaram a gestão de 5S aqui no Brasil, certo? E no mundo. Aqui, gente, na implementação do 5S na organização, após a implementação do 6SOM, o ato de tirar uma foto do ambiente, tratá-lo e fixá-lo em um local visível serve para quê? Para informar todos o novo padrão de limpeza que deve ser seguido, orientar quanto à data e expensão, contribuir para a disseminação dos padrões de rotinas programadas e colocar ao alcance à mão os elementos do processo produtivo. Foi mostrado para vocês, certo? Deixei essa primeira questão aqui para você. Vou deixar essa segunda questão aqui para vocês sobre os 5S. Vou deixar a terceira questão também para vocês dos 5S. E quarta e penúltima questão também fala como objetivo de embasar o desenvolvimento de qualidade utilizando as ferramentas e as metodologias 5S. E por último, mais uma questão. Então, eu estou deixando aqui para vocês exatamente 5 questões para que vocês possam colocar em prática as teorias que a gente viu nestas aulas, tá, meus queridos alunos? Então, espero que vocês tenham compreendido este assunto. Basta revisar. Lembrando, vou colocar mais questões. Na próxima aula, a gente vai fazer de 10 a 12 ou 15 questões envolvendo todo o assunto de gestão de qualidade. Muito obrigado, bom final de semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau, meus queridos.